Ele levantou da cama. Não que tivesse conseguido dormir, fazia semanas que o sono não vinha direito. As olheiras pesavam, os olhos ardiam, mas ele precisava ir trabalhar. Precisava daquele emprego, era tudo o que tinha restado. 2 meses. 2 meses desde que ela terminou tudo. Desde que ele se mudou para aquele apartamento modesto, mas decente. Melhor do que qualquer lugar onde tinha morado nos últimos anos. Um símbolo de que estava conseguindo, de que poderia reconquistá-la. Ele estava limpo, 3 meses sem heroína. As mãos ainda tremiam às vezes, a pele ainda coçava quando o estresse apertava. Mas ele estava resistindo, tinha que resistir. O apartamento era pequeno, mas era seu. Apesar das moscas irritantes que se acumulavam perto do teto, provavelmente vinham do forro, e do cheiro ruim que às vezes tomava conta do corredor. Prédio antigo, ele pensava, esgoto velho, nada que não desse para aguentar. Vestiu-se no automático, pegou a mochila e saiu. O elevador estava vazio quando entrou. Apertou o térreo e fechou os olhos por um momento, tentando reunir energia para mais um dia. Em vez de descer, o elevador subiu. Ele praguejou baixo, estava com pressa, e a última coisa que queria era a companhia, não no estado em que estava. O elevador parou um andar acima. A porta se abriu e o vizinho entrou. Aquele do apartamento de cima. Um homem comum, talvez uns 10 anos mais velho, sempre educado e sempre com aquele olhar demorado. Bom dia, disse o vizinho sorrindo. Bom dia. Houve uma pausa, o elevador desceu devagar. Você não está bem, né? O vizinho inclinou a cabeça, genuinamente preocupado. Desculpa por ser direto, mas você parece exausto. Ele hesitou. Era verdade, estava exausto, sozinho, sem família na cidade, sem amigos que tivessem sobrevivido aos anos ruins. Tá tudo bem, respondeu mais por reflexo que por convicção. Olha, se precisar conversar, o vizinho deu de ombros, casual. Moro logo ali em cima. Podemos tomar um café qualquer dia, sem compromisso, só conversa mesmo. Ele sentiu um misto de alívio e desconforto. O vizinho sempre tinha sido gentil. Algumas semanas atrás ele mesmo tinha puxado conversa no elevador, sendo educado, tentando ser uma pessoa normal. Mas os olhares, aqueles olhares que demoravam um segundo a mais, ele sabia o que significavam. Já tinha visto o vizinho chegando em casa com rapazes mais jovens, sempre rapazes diferentes. Não que ele julgasse, cada um com sua vida, mas não queria dar a impressão errada, não queria complicar as coisas. Ainda assim, precisava falar com alguém. Precisava desabafar. Talvez começou e viu o rosto do vizinho se iluminar. Talvez sábado de manhã? Perfeito! O vizinho sorriu largo. Sábado então, umas 10 horas? Tá bom. A porta do elevador se abriu no térreo, o vizinho acenou e seguiu seu caminho. Ele saiu para a rua sentindo um peso estranho no peito. Alívio por ter alguém, receio de estar dando sinais errados. Mas sábado ainda estava longe. Dava tempo de pensar melhor, de inventar alguma desculpa se desistisse. Ao voltar do trabalho, ele encontrou a senhora do apartamento ao lado, lutando com sacolas de compras. Deixa eu ajudar, ofereceu, pegando 2 sacolas pesadas. Obrigado, querido. Ela suspirou, cansada. Esse prédio tá impossível, viu? Aquele cheiro horrível não sai do corredor. Deve ser o esgoto entupido de novo. Ele concordou com um resmungo. O cheiro realmente estava pior. Azedo, pesado, enjoativo. Deixou as compras na porta da vizinha e entrou em seu apartamento. As moscas tinham piorado. Várias delas zumbiam preguiçosas perto da luminária. Ele pegou um spray e matou o que conseguiu, irritado. Naquela noite, deitado no escuro, os pensamentos voltaram. A namorada, o bebê que ela perdeu, ou será que ela tinha tirado? Às vezes ele se pegava pensando se ela não tinha... Não podia ser, não podia pensar nisso. Mas a dúvida ruía. Se ela tivesse feito aquilo porque não acreditava nele, porque achava que ele voltaria a usar... As mãos começaram a tremer, ele as enfiou debaixo do travesseiro. Não ia usar, não ia. Não conseguiu dormir.
O elevador estava vazio quando ele entrou no térreo, voltando do trabalho. Apertou o botão do seu andar e se encostou na parede, exausto. A porta se abriu no andar térreo novamente antes de subir. O vizinho entrou, acompanhado de um rapaz jovem. 19, talvez 20 anos, magro, cabelo desgrenhado, sorriso fácil. Usava uma jaqueta jeans desbotada com patches colorido nas costas. Chamativa, difícil de não notar. Opa, vizinho, o homem acenou alegre. Sábado ainda tá de pé, né? Vai te fazer bem conversar um pouco. Ele acenou de volta, sem energia para muito mais. Tá de pé, sim. O rapaz ao lado do vizinho olhou de um para o outro. Captou algo no ar e deu uma piscadela marota para ele. Ele sentiu a irritação subir imediata, quente. Não era nada disso, não era isso que estava acontecendo. É só uma conversa. Disse mais ríspido do que pretendia. O vizinho pareceu perceber o desconforto e mudou de assunto rapidamente, fazendo algum comentário sobre o tempo. O elevador parou no andar dele e ele saiu sem olhar para trás. Enquanto a porta se fechava, ouviu a risada leve do rapaz. Entrou no apartamento e jogou a mochila no sofá. A irritação ainda queimava. Precisava se distrair, fazer alguma coisa. Foi até a cozinha e abriu os armários. Precisava comer, preparar algo, manter as mãos ocupadas. Porque a outra opção estava ali, na cabeça dele, sussurrando, chamando. Seria tão fácil, tão rápido. A coceira na pele, a inquietação, tudo sumiria em segundos. Não. Preparou algo simples, macarrão instantâneo, esquentou na panela, mexendo sem pensar, só focando nos movimentos mecânicos. Sentou-se na frente da TV com o prato, nem prestava atenção no que passava. Os pensamentos não paravam. A piscadela idiota do rapaz, o vizinho, o sábado, ela, o bebê, tudo girando, girando. Levantou frustrado e foi até a janela, acendendo um cigarro. Fumou em silêncio, olhando a rua lá embaixo. Alguns minutos depois, viu o vizinho saindo do prédio sozinho, mãos no bolso, caminhando sem pressa até sumir na esquina. Ele apagou o cigarro e voltou para dentro. Mais tarde, deitado na cama às 2 da manhã, sentiu um cheiro diferente, fumaça. Não era cigarro, era churrasco? Madeira queimando? Levantou e foi até a janela que dava para os fundos do prédio. Lá embaixo, na área comum, havia uma luz fraca. Alguém tinha acendido algo perto dos fundos. Talvez uma churrasqueira. Alguns moradores faziam isso de vez em quando. O cheiro era forte, carne e algo com tecido queimando junto, talvez. Ele fechou a janela e voltou para a cama. Estava começando a ficar tonto de cansaço. Os olhos ardiam. Finalmente, sem perceber, deslizou para o sono. Ele estava deitado, a escuridão completa. De repente, um cheiro horrível invadiu o quarto, podre, sufocante. Algo morto, em decomposição. Ele se levantou, tonto, seguindo o fedor. Precisava achar de onde vinha. Parecia vir do próprio apartamento e precisava parar aquilo. Foi até o banheiro, a porta estava entreaberta, o cheiro vinha de lá. Entrou. A luz piscava fraca. Olhou para o vaso sanitário. A tampa estava fechada. Algo nele dizia para não abrir. Para sair dali, mas ele precisava saber. Levantou a tampa. Lá dentro, flutuando na água escura, estava um feto. Pequeno, olhos fechados, pálido. Ele gritou. Acordou em pânico, o coração batendo descontrolado, suor frio encharcava a camisa, as mãos tremiam violentamente, falta de ar, tontura, crise de pânico. Respirou fundo, forçando os pulmões a trabalharem. Não era real, tinha sido um sonho, só um sonho. Mas o cheiro continuava, azedo, podre, enjoativo, real. Ele levantou, cambaleante, e abriu a janela, tentando arejar o quarto. O cheiro vinha do corredor, do apartamento de cima, de algum lugar. Sentou na beirada da cama, mãos ainda tremendo, tentando acalmar o coração. Não conseguiu voltar a dormir. A imagem do feto no sanitário vinha à cabeça. Pensou no filho que perdeu, nas escolhas erradas durante a vida e chorou. Pela primeira vez em muito tempo. Voltando para casa, apesar do cansaço que pesava nas pernas, decidiu subir de escada. Não eram muitos andares e assim evitava qualquer encontro indesejado no elevador. No andar logo abaixo do seu,
Ouviu vozes altas e parou. Um vizinho reclamava com o zelador no corredor. O ralo da minha pia tá entupido, cara. Não desce nada e aquele cheiro tá insuportável. O zelador anotou algo na prancheta, prometendo chamar o encanador. Ele subiu mais um lance de escadas, entrou no corredor do seu andar e foi direto pro apartamento. Jogou a mochila no sofá e foi até a cozinha. Abriu a torneira para lavar o rosto. A água escorria devagar, muito devagar. Merda, o ralo dele também estava começando a entupir. Quando chegou no trabalho, estava com sede. A garganta seca, a boca pastosa. Foi direto para a cozinha e abriu a geladeira. A garrafa de água estava vazia. Droga, tinha esquecido de encher. Fechou a geladeira e foi até a pia. Abriu a torneira, encheu um copo, bebeu de um gole só. A torneira ainda aberta. Encheu outro, bebeu, deixou a torneira aberta mesmo enquanto tomava o terceiro copo. Quando finalmente desligou a torneira, olhou para a pia. A água não tinha escoado. Nada. Estava ali parada, refletindo a luz fraca da cozinha. Completamente entupida. A irritação explodiu. Ele bateu o copo na beira da pia com força. O vidro estilhaçou, cacos espalhando-se pela pia e pelo chão. Porra! Respirou fundo, olhando para a bagunça que tinha feito, as mãos tremiam. Não agora. Saiu da cozinha e foi até o quarto. Deitou-se, tentou acalmar a respiração. Horas depois a coceira voltou. Aquela inquietação debaixo da pele, os pensamentos acelerando, a vontade sussurrando. Não. Precisava fazer alguma coisa, distrair a cabeça. A pia. Talvez resolver o problema da pia ajudasse. Levantou-se e voltou para a cozinha. Pegou um balde, abriu o armário debaixo da pia e se agachou. Desencaixou o sifão com as mãos. A pouca água que ainda não tinha escoado depois de todo aquele tempo, derramou de uma vez dentro do balde. Olhou dentro do cano que vinha da parede, enfiou o dedo, começando a tirar sujeira acumulada. Cabelos, detritos, gosma. O problema não era no sifão, era no encanamento que vinha lá de cima, ligando todos os apartamentos até a caixa de gordura lá embaixo. Continuou tirando sujeira, puxando, forçando. Então sentiu algo diferente. Puxou. Pequeno, rosado, com uma unha. Ele congelou. Olhando mais de perto, o coração começando a acelerar. Não podia ser. Mas era. Um dedo. Um dedo humano. Ele recuou, se jogando para trás, o ar fugiu dos pulmões. Tontura, as paredes giravam. Saiu correndo da cozinha, cambaleou até a porta do apartamento. Desceu as escadas, não o elevador, nunca o elevador. Precisava de ar, precisava sair dali. Chegou à área comum nos fundos, ofegante. Caiu de joelhos, apoiando as mãos no chão. Vertigem, náusea e vomitou. Ficou ali respirando pesado, suor escorrendo pelo rosto. Não era real, não podia ser real. Era galinha. Alguém jogou o resto de galinha no triturador da pia. Ele não estava dormindo direito, estava vendo coisas, o pesadelo do feto, sua cabeça estava confusa. Não era um dedo humano. Mas ali naquela área do prédio não bastava, ainda se sentia preso, sufocado. Precisava sair, precisava da rua, caminhar, esquecer o pesadelo, esquecer o dedo. Talvez o dedo também fosse só isso, um pesadelo, uma alucinação. Estava ficando louco, tinha que ser isso. Não dormia direito há semanas, a abstinência, as mãos tremendo, a coceira na pele. Estava perdendo o juízo, com medo de fazer besteira, de recair, de explodir. Levantou-se cambaleante e caminhou em direção aos fundos, pensando em sair por ali mesmo, pegar a rua pelos fundos do prédio. O cheiro de queimado ainda estava no ar. E então, num canto mal iluminado, viu algo. Tecido, jeans, parecia, com algo costurado. Algo atingiu o subconsciente dele. Familiar, de alguma forma aquilo era familiar. Não sabia explicar, não sabia porquê, mas precisava identificar aquilo. Virou-se e voltou correndo para o prédio. Subiu as escadas devagar, entrou no apartamento sem olhar para a cozinha. Não podia olhar para a pia. Não queria pensar no que tinha achado ali. Não agora. Pegou uma lanterna, desceu novamente. Caminhou até o canto da área comum, as mãos tremendo, acendeu a lanterna e viu. Pedaços de tecido queimado, jeans, pets coloridos, chamuscados, mas ainda reconhecíveis. A jaqueta.
A jaqueta do rapaz que tinha subido no elevador na quarta-feira. Tudo se encaixou de uma vez, tudo veio rápido demais, como um quebra-cabeça horrível montando-se na sua mente. O rapaz tinha subido com o vizinho tinha saído sozinho, a fumaça, o cheiro de carne queimando, as moscas no forro, vinham de cima. O cheiro constante no corredor, azedo, podre, não era o esgoto. Nunca tinha sido o esgoto. Estava vindo de cima o tempo todo. E o dedo no encanamento, não era galinha. Ele largou a lanterna e correu. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguiu discar. O telefone público na esquina parecia distante demais, exposto demais. Ele olhava por cima do ombro a cada segundo esperando ver o vizinho aparecer. Polícia, qual é a emergência? Eu acho que encontrei um dedo humano. Sua voz saía rouca, quebrada. No encanamento da minha pia. E tem uma roupa queimada nos fundos do prédio, meu Deus. Eu acho que o meu vizinho matou alguém. Ele engoliu seco. E talvez não tenha sido o primeiro. Eu vi um rapaz subir com ele e o vizinho saiu sozinho e... Senhor, acalme-se. Qual é o endereço? Ele deu o endereço, o número do apartamento de cima. Estamos enviando uma viatura. O senhor está em segurança? A voz dele falhou. Amanhã de manhã eu ia estar lá no apartamento dele. Ele me convidou para conversar amanhã de manhã. Silêncio do outro lado. Uma viatura está a caminho. Fique onde está. Ele viu as luzes azuis e vermelhas tomando a rua. Policiais subindo as escadas, gritos, movimento. Mais tarde, sentado na viatura, um policial veio falar com ele, rosto grave. Encontramos 5 corpos no apartamento. Embaixo do assoalho, nos armários. Uma pausa. Você ajudou a pegar um serial killer. Ele não respondeu. Apenas olhou para cima, para a janela do apartamento do vizinho, luzes acesas, gente entrando e saindo. Era sexta-feira à noite. Em menos de 12 horas ele estaria subindo aquelas escadas, batendo naquela porta, entrando naquele apartamento. De alguma forma ele entendeu. Ele seria o próximo.